Paz, meus queridos, não sei se deu para perceber, mas eu estou postando, vídeos diretos, Por quê? Este mês foi meio complicado para nós, A gente não conseguiu pagar a internet, a gente tá vendo se consegue dar um jeito de reformar a casa, Que ela tá precisando muito, ser reformada. A gente não conseguiu ainda arrecadar um dinheiro bom para poder fazer, para poder reformar, mas com isso a gente acabou segurando um pouco o dinheiro e não conseguimos pagar a internet. Por isso que eu estou postando rápido assim e vários vídeos, todos que eu sinto assim, até mesmo que Deus me me manda, Vai lá e conta. Conta o que eu fiz na sua vida. Conta o milagre que eu fiz na sua vida. Testifica, testemunha, filha. Então, como eu fiz esse canal, no intuito também de contar as coisas de Deus, as grandezas de Deus na nossa vida, E eu já contei esse testemunho na igreja e eu quero deixar registrado aqui também, eu vou contar assim de quando, bem dizer, eu nasci, Eu nasci em 1979, tenho 41. Porém, de 10 para 11 anos eu sofri um acidente de carro. E neste acidente eu fui embora, apaguei e eu não vi nada, eu não senti nada, eu não me lembro de nada, absolutamente nada. Então, foi assim, eu tava voltando da escola, e na travessia da BR lá, que era perto da casa onde eu morava, lá no Santa Cândida, então na travessia da BR, eu, tipo assim, sempre atravessava com um monte de gente ali. E nesse dia me deixaram para trás. E, bom, essa parte eu me lembro porque eu tinha medo de atravessar sozinha. Tinha muito medo. E nesse dia eu fiquei para trás. Só que se eu disser que eu me lembro que o carro me pegou, isso é mentira. Eu não me lembro de mais nada. Então, eu me lembro só que eu fiquei para trás. Pronto. Fiquei para trás e atravessei com aquele medo horrível, E de repente, pum, acabou. Cadê a Leonilda? Cadê ela? Sumiu. Então, eu fui jogada a não sei quantos metros, eu não me lembro bem quantos metros falaram que eu fui jogada de carro, O carro me pegou naquela BR, me jogou longe, E próximo do material de construção da Santa Cândida, que tinha lá naquela época, não sei se ainda existe. Então, o carro me jogou longe, me jogou em cima de um formigueiro. Então, aí, tá, a moça ficou apavorada, tentou fugir, mas não deixaram, e falou assim, não, então eu socorro, eu vejo ela, eu levo ela pro hospital, ficou toda apavorada, e ela tava correndo não sei quantos por hora que ela tava atrasada. Então, ela tinha que trabalhar, ela tava atrasada e ela acelerou mesmo. Aí tá, me levaram pro hospital, Fiquei internada, fiquei de coma 15 dias em coma. Aí, tipo, no meu laudo tá escrito que eu gritava de dor, eu gritava de dor todo santo dia, no meu laudo tá escrito. Porém, a minha pessoa mesmo, gente, eu não me lembro dessa dor, eu não senti dor nenhuma, eu não me lembro de ter gritado de jeito nenhum, de jeito mesmo, eu não me lembro. E tanto é que no laudo eu li que eu gritava muito, eu falei, nossa, que grito era esse que eu não me lembro, que eu não vivi isso, eu não vivi isso. Aí eu fiquei em coma em 15 dias, e durante esses 15 dias, pra mim, no meu pensamento, eu era um átomo, nada, nada. Sabe aquela imensidão assim de só pensamento? Nada, você não é nada. E é isso que eu imaginava, que eu era nada, eu era um pensamento no meio do caminho, vagando por aí, não era nada. E de repente a minha família, quando ficaram sabendo do acidente, ficaram todos apavorados, normal. A minha mãe, infelizmente, ela teve que deixar o emprego dela para cuidar de mim.
E ela ficou muito apavorada, muito preocupada, normal, né? Então, só que ela chegou no hospital, eu estava em coma e fiquei em coma durante aqueles 15 dias e os familiares iam ver e falavam assim, nossa, parece que ela tá morta, não sei, será que o que vai acontecer? Será que ela vive? Será que não vive? O médico abençoado falou o seguinte para eles: meus queridos, venham aqui. Olha, é o seguinte, ela perdeu todos os sentidos. Ela não está enxergando, não está ouvindo e não está falando. Se ela voltar desse acidente, se ela voltar, ela vai voltar como um vegetal. Vocês estão dispostos a cuidar de um vegetal? Tá, daí meu avô ouviu e falou, não, eu não aceito isso, eu não aceito isso. Ela não vai ser vegetal nenhum, ela vai ser uma moça normal. Ela é minha princesa, ela tem que ser uma moça normal. Não, é minha netinha, não, minha netinha não pode ser um vegetal. O que ele fez? Ele era conhecedor da palavra, só que ele estava afastado. Ele falou, Senhor, ele fez um voto com Deus. Ele falou, Senhor, se o Senhor me devolver a minha neta perfeita, com todos os sentidos dela, se o Senhor me devolver ela, eu volto para ti. E o que aconteceu? Voltei, né? Para honra e glória do Senhor Jesus, voltei. Só que teve um porém. Eu voltei muito devagar. Eu voltei muito atrasada. Parecia que eu tinha nascido naquele exato momento. A primeira pessoa que eu conheci no hospital que passou pela janela do quarto foi meu avô. A primeira pessoa que eu conheci foi meu avô. E ninguém mais. Eu não conheci mais ninguém. Eu olhava pra minha mãe. Ai, essa tua mãe. Eu falava, mãe, o que quer dizer essa palavra mãe? Daí eu olhava minhas irmãs. Suas irmãs, o que quer dizer? Irmã, o que quer dizer isso? Eu havia esquecido literalmente de tudo. Feito uma criança que acabou de nascer. Só que, tipo assim, a mãe, como ela estava indo direto no hospital, logo eu me lembrei dela e fiquei muito feliz. E toda vez que ela ia, eu ficava feliz. Só que daí, eu tinha perdido a fala. A fala natural. Eu havia esquecido como se falava. E daí ela vinha, eu falava, mãe, sabe? Tipo assim, eu resmungava mesmo. Minhas irmãs ficavam irritadas comigo, porque elas não entendiam o que eu tava falando. Elas queriam brigar comigo pra me falar certo, porque elas sabiam que eu sabia falar. E era bem assim mesmo, né? Pode rir, não tem problema. Hoje já passou, graças a Deus, falo bem, não falo tão perfeitamente, porque eu sou bem falha. Às vezes eu erro algumas palavras, às vezes eu me embolo nas palavras. Mas eu voltei assim com sentidos bem fracos, porém estavam ali. Estava enxergando novamente, ouvindo novamente, falando novamente. Só que, tipo assim, foi um aprendizado tudo de novo. É como se eu tivesse nascido ali, aquele momento. Aí eu comecei, aos poucos, né, reconhecer as pessoas da minha família. Aos poucos eu fui reconhecendo. Aos poucos eu fui me lembrando como se falava. E me lembrando, assim, como que se escrevia, porque eu já tava eu já tava na quinta série. Com 11 anos eu já tava na quinta. Tinha passado para a quinta, né? Parece que era isso. Eu nunca tinha reprovado até aquela época, porque antigamente as crianças começavam tarde, não era tão cedo. E eu nunca tinha reprovado. Porém, aquele ano, né? Infelizmente, eu tive que reprovar. Aí, quando eu voltei pra escola, pra estudar, olha, foi difícil, muito difícil. Imagina uma pessoa ter que, para cada ano, tinha que reprovar um para passar o outro. Ou seja, para passar 3 anos, eu tive que estudar 6.
Eu estudava um, não colava. Aí estudava outro, aí colava na mente e eu passava. Eu fiquei muito devagar mesmo, muito mesmo. E daí, nessa época, por eu ter sabido, assim, que meu avô tinha feito um voto com Deus, eu falei, peraí, eu quero conhecer esse Deus, né? Eu quero conhecer esse Deus. Aí eu fui pra igreja, né? Conheci um pouco de Deus, me apaixonei pelo louvor, isso eu tinha 11 anos, 11, daí foi 12, 13. Acho que 13 eu já vim morar pra cá em São José, eu morava em Curitiba ainda. Então, eu fui aprendendo as coisas, gostando do louvor, ouvindo a palavra, indo pra igreja, com uma colega minha, né, lá do Santa Cândida mesmo, né. Então, aí na escola, né, na escola era terrível, porque pensa naquela moça que tinha medo de virar pro lado pra olhar alguém. Eu voltei, mas parecia um robô. Eu não voltei assim naturalmente. Eu voltei bastante devagar, muito mesmo. Tanto é que com 17 anos eu estava na 7ª série, parece. 7ª série ainda, com 17 anos. Aí de repente eu falei, Senhor, eu te conheço, né? Diz que o Senhor tem poder. O Senhor é maravilhoso, me livrou da morte, né? Me ressuscitou, bem dizer. O Senhor voltou os meus sentidos, porque hoje eu enxergo, ouço, falo. Sou uma pessoa aparentemente normal. Porém, Senhor, tem uma coisa que não está certa aqui. Centraliza, papai, me ajuda. Eu não aguento mais estudar. Estudar 2 anos para passar um, Senhor, tenha misericórdia. É muita coisa para mim, eu não tô aguentando mais. E eu fiz um voto com Deus. E nessa época aí, eu tava na Igreja de Deus Amor. Eu era adolescente, tinha 13 anos, já tava aqui em São José. Então nós tínhamos mudado lá de Santa Cândida pra São José dos Pinhais. Aí, tá, eu fiz um voto com Deus, eu cultuava Deus, ia pra igreja e tudo mais. Aí eu fiz um voto com Deus, falei, Senhor, centraliza minha mente, por favor. Eu não quero reprovar nunca mais, porque uma hora eu vou acabar desistindo de estudar, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Eu não quero desistir, porque eu sei que eu não tenho capacidade de pegar as coisas na força. Eu sei que eu não tenho força, então eu tenho que ter inteligência para o Senhor me conduzir nessa vida, porque força eu não tenho. Eu sei que eu preciso estudar, eu necessito. Aí tá, o que aconteceu? Para honra e glória do Senhor Jesus, não reprovei mais. Foi 8ª, 1º, 2º, 3º. Uhul! Aí o que aconteceu? Nesse tempo, o que aconteceu assim no meu estudo? Tudo que eu estudava, eu prestava atenção, colava na mente e pronto. Eu não precisava nem estudar para a prova, porque toda vez que a professora estava ensinando, eu estava já gravando tudo aqui. Eu gravava tudo. Aí quando chegava a hora da prova, eu me lembrava de tudo que elas falavam. E ó, perfeito, graças a Deus. Aí não reprovei mais. Então, e esse é o meu testemunho, né? Da minha conversão, como que eu fui pra igreja e tudo mais, sabe? E muitas coisas antes do acidente eu havia esquecido, muitas coisas. E diziam assim pra mim, ai, Leonilda, você era muito espoleta, você era muito esperta. Aí em todo mundo você batia, agora vamos ver, quero ver você bater nessa, naquela outra. Aí o povo me arrumava assim, as meninas da escola me arrumavam gente pra bater em mim. Pensa numa coisa dessa. Aí eu falava, Senhor, mas eu era assim, Jesus, mas como que eu vou bater na fulana, ciclana, beltrano? Mas antes você batia, elas falavam, né? Antes você batia, você dava conta, e agora? Virou cagona agora? Aí, até que um dia armaram lá pra mim, a guria veio pra me bater, o que aconteceu? A guria me jogou no chão, subiu em cima de mim, e eu fiquei olhando pra ela assim, como quem diz... E daí? O que você vai fazer? Porque eu não tô afim de brigar. Daí, você vai bater em mim agora?
eu não tava nem entendendo por que elas queriam me bater, por que queriam me pegar, mas é porque na escola diz que eu dava muito trabalho. Eu não acredito muito, mas tudo bem, dizem que eu dava muito trabalho. Porque depois do acidente eu fiquei uma pessoa muito calma, muito pacífica. Sabe aquela pessoa que não gosta de briga, que não gosta de encrenca, que não gosta de confusão, que não gosta de muito falatório, sem nexo. Aquelas coisas assim que a pessoa fala aleatoriamente, eu não gosto de conversa fiada. E antes, nossa, eu era muito assim, converseira, vaidosa, que Deus o livre, falavam, né? Porém, depois do acidente, depois que eu conheci Jesus, tudo isso que eles falaram que eu era, eu nem acredito que eu era, porque não voltou essa pessoa. Não voltou. Voltou uma pessoa totalmente diferente. E eu agradeço muito a Deus por isso. Porque eu era criança, porém eu sabia muito bem o que eu fazia. Por mais que eu havia esquecido, com o tempo eu me lembrei. Aí tem gente que fala assim que criança não vai pro inferno, que não tem capacidade de ir pro inferno, que não sei o que não sei o que. Criança é muito esperta, gente, muito esperta. Eu sei que se eu tivesse morrido naquela época, talvez eu não teria sido salvo. Porque a minha avó falava do evangelho pra mim. A minha avó falava, mas eu não queria. Eu queria ser dançarina, bailarina, atriz, modelo, eu queria ser tudo, menos cristã, menos evangélica. E eu fazia coisas erradas que todo mundo fala assim que deve ser verdade, né? Que eu escondia coisa, pulava a janela de casa pra fugir, pra ir brincar na casa dos outros. E com o tempo eu fui me lembrando, né? Na verdade eu via coisas que não devia, eu falava coisas que não devia. Então, mesmo sendo criança, criança tem consciência, cuida dos seus pequenos, porque se acontecer de uma morte de uma criança que conhece o evangelho, é perigoso, muito perigoso. Então cuide, né? Cuide, peça muito a Deus, que Deus tenha misericórdia, que Ele não leve seus filhos tão cedo. E Deus é amor, é misericordioso, Ele ouve e atende, tá, meus queridos? Então, era este o testemunho que eu tinha para contar, né? Da minha vida, assim. E hoje em dia, infelizmente, ficou uma sequela daquele acidente, né? Hoje em dia eu sofro de uma doença chamada fibromialgia, que ela é um pouco consequência do que eu passei lá atrás. Ela é um pouco consequência disso, né? Então, tem dias que eu estou bem, tem dias que eu estou mal, tem dias que eu não aguento nem andar, tem dias que eu fico pensando, Senhor, eu vou suportar o dia de amanhã, porque hoje eu tô quebrada, será que amanhã eu levanto? Será que amanhã eu estou bem, Senhor? E, tipo, eu já pedi pra Deus me curar, só que eu creio assim, que nem aquela parte de Paulo lá, que Deus falou, a minha graça te basta e amém. Eu creio que é assim, né? Porque senão Deus já havia me curado, com certeza. Então, meus queridos, é isso que eu tinha pra contar, né? Que eu passei por tudo aquilo, mas graças a Deus, né? Estou aqui. Deus ainda está fazendo a obra na minha vida. Até o dia que eu partir dessa terra, Deus ainda está fazendo. E faz na vida de todo mundo o que quer que Ele faça, né? Deus vai fazendo a obra, Deus vai transformando, vai libertando, vai salvando, vai curando. Eu tenho também testemunhos de cura também. Deus já me curou, sim, de muitas coisas, né? Coisas terríveis. Mas em outro vídeo eu conto, né? Para não se prolongar muito nesse vídeo. E a paz, queridos, fiquem com Deus. E até!